Polícia Civil investiga latrocínio que envolveu pai de militares e de um agente penitenciário em Montes Claros. E mais, Copa do Brasil, o Cruzeiro entra logo mais em campo para encarar o Timão pelo jogo de ida da final. E você vai ver também. Na edição de hoje a gente conta sobre os projetos que são realizados na Fundação Fé e Alegria, que há 18 anos ajuda na educação de crianças, jovens, adultos e idosos em Montes Claros. Estas e outras notícias você confere agora. Olá, a gente começa essa edição retomando o caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que ocorreu ontem no distrito de Nova Esperança, em Montes Claros. Hélio Leandro da Silva e a esposa de 54 anos foram rendidos por 3 assaltantes. A vítima, de 64 anos, reagiu e foi morto a pauladas. Ele era pai de policiais militares e de um agente penitenciário. Na manhã desta quarta-feira, o delegado Bruno Rezende falou sobre as investigações deste crime. Segundo o delegado Bruno Rezende, 3 dos participantes foram presos e 2 acusados estão foragidos e são procurados pela polícia. É um crime grave, um latrocínio ocorrido na cidade em menos de 10 dias, o segundo latrocínio ocorrido na cidade, uma violência crescente e crime contra o patrimônio, mas que por resposta rápida das polícias militar e civil, foi possível a identificação e prisão desses autores. Eles ficam presos à disposição da Justiça pelo prazo de 10 dias, e a Polícia Civil espera encerrar tanto os laudos policiais quanto as investigações nesse prazo para encaminhamento e colocá-los à disposição do Judiciário. O delegado explica que os acusados alegam que houve reação da vítima e negam violência, mas os fatos indicam o contrário. 2 negam a prática de violência em relação à vítima, o que é comum no caso de latrocínio, que os autores normalmente não indicam a prática da violência, mas todos eles confessam a prática do delito. O que nós sabemos de informações preliminares é de que a vítima, nas circunstâncias do crime, teria tentado impedir os autores de praticar o delito e teria sido brutalmente agredida por parte deles. Há identificação, então, de participação de pelo menos 5 envolvidos, cujos nomes já foram declinados no procedimento. O adolescente confessa os fatos, o outro autor também confessa os fatos, apesar de narrar que foi obrigado a praticar o crime, mas que a gente já confirmou que essa versão não é verdadeira. Ele, inclusive, que detinha as informações privilegiadas para a prática do delito, teria praticado um serviço de marcenaria na casa e teria convidado os demais autores para praticar o crime. Então, ele foi peça crucial para a prática desse delito e convidou esses demais autores para praticar o roubo na residência. Então, todos eles têm efetiva indicação de participação no delito e serão, por isso, responsabilizados. Os acusados estão à disposição da Justiça e podem pegar até 30 anos de prisão. Para os autores maiores, eles responderão pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, cuja pena varia de 20 a 30 anos, e a autoria está bem definida e delimitada em relação aos fatos. O adolescente responderá pelo ato infracional análogo ao crime de roubo e pode sofrer uma internação, uma medida socioeducativa de internação de até 3 anos. E olha só, um homem de 38 anos foi preso nesta quarta-feira acusado de estuprar a filha de 14 anos em Taiobeiras, no norte de Minas. A mãe notou a diferença no comportamento da criança e descobriu que a menina sofria abusos desde os 10 anos de idade. A mulher chegou a pensar que o atual companheiro pudesse ser o autor do crime, mas a criança relatou que era o próprio pai que cometia os abusos quando ela visitava. Segundo a PC, a esposa do pai cuida de uma idosa e alguns finais de semana não fica em casa. Eram nesses dias que o pai aproveitava para abusar da filha. O acusado foi preso no bairro Milton Júnior, negou o crime, mas foi encaminhado para o presídio da cidade ainda nesta quarta-feira. E olha só, 2 homens de 23 e 31 anos foram presos por tráfico de drogas nesta terça-feira no bairro Raus José Pereira, em Montes Claros. Segundo a Polícia Militar, a dupla foi vista durante um patrulhamento de rotina e chamaram a atenção pelo nervosismo ao avistarem a viatura. Os homens tentaram fugir da abordagem, mas foram alcançados e detidos. Com eles, os militares encontraram aí cocaína, maconha, uma certa quantia em dinheiro. Já na casa do mais novo, os militares apreenderam ainda 100 pinos que serviriam para armazenar drogas, pedras de cocaína, 2 cadernos de anotações para o tráfico e uma balança. A dupla foi encaminhada para a delegacia juntamente com os materiais e dinheiro apreendido. E na volta do intervalo, a gente traz notícias sobre o esporte.